Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história surpreendente e profundamente impactante, uma daquelas que mexe com nossas emoções e muda nossa percepção do futuro. Vamos conhecer Anna Dubois, uma mulher que passou por uma experiência de quase morte e voltou com uma visão profética, prevendo um grande evento que ocorrerá após as Olimpíadas de Paris em 2024. O que ela viu tem o poder de transformar tudo o que pensamos sobre o que está por vir. Mas antes de mergulharmos nesse relato fascinante, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessas revelações impressionantes. Olá, meu nome é Anna Dubois, tenho 45 anos e há mais de 2 décadas trabalho como enfermeira. Minha vida sempre foi dedicada ao cuidado dos outros, especialmente dos idosos. Em 2015, eu trabalhava em uma casa de repouso, principalmente no turno da noite. Eram horas de silêncio, mas também de profunda gratificação, onde ajudava os residentes com pequenas tarefas, como servir uma xícara de chá quente ou simplesmente oferecer companhia em momentos de solidão. Havia uma senhora idosa que me marcou de forma especial. Todas as noites ela se sentava perto da janela, perdida em pensamentos sobre seu falecido marido. Eu nunca soube o que dizer, mas a minha presença silenciosa parecia trazer algum conforto. Esse trabalho me ensinou muito sobre empatia e sobre a importância de estar presente para os outros, mesmo quando as palavras nos faltam. Sou casada e tenho uma filha adolescente. Minha família sempre foi meu porto seguro, minha fonte de força nos momentos difíceis. Nunca imaginei que essa força seria tão necessária quanto no ano em que minha vida mudou completamente. Antes de contar sobre a experiência que transformou minha visão de mundo, preciso explicar que sempre fui uma pessoa prática, com os pés no chão. Acreditava apenas no que podia ver e tocar. A espiritualidade nunca teve um papel significativo na minha vida. Eu respeitava as crenças dos outros, claro, mas pessoalmente mantinha uma visão bastante cética sobre questões espirituais ou sobrenaturais. Minha rotina era previsível: trabalho, família, algumas horas de sono e, em seguida, mais trabalho. Orgulhava-me da minha capacidade de cuidar dos outros, de ser forte para meus pacientes e minha família. Mal sabia eu que essa força seria testada de uma forma que nunca imaginei. Foi em 2015 que percebi as primeiras mudanças no meu corpo. A princípio, pensei que fosse apenas o estresse do trabalho noturno afetando minha saúde. Meus ciclos menstruais, que sempre foram regulares como um relógio, começaram a ficar caóticos. Às vezes, eu tinha 2 ciclos em um único mês. Além disso, comecei a me sentir constantemente cansada e irritada. Minha saúde mental parecia estar em declínio, e eu não entendia o porquê. Decidi procurar um médico quando percebi que algo realmente não estava certo. Essa foi a primeira etapa de uma jornada que me levaria a lugares que eu jamais imaginei existir, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Uma jornada que mudaria para sempre a minha compreensão sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre esses 2 extremos. Naquela manhã de terça-feira, ao entrar no consultório médico, esperava sair de lá com uma receita para vitaminas ou, no máximo, uma recomendação para fazer alguns exames de rotina. Jamais poderia ter previsto o que estava por vir. O médico me examinou cuidadosamente e pediu uma bateria de exames. Quando os resultados chegaram, seu rosto ficou sério. Ele me explicou que minha contagem de células sanguíneas estava perigosamente baixa e que eu havia desenvolvido um mioma uterino severo. As palavras dele pareciam vir de muito longe, como se eu as ouvisse através de um túnel. "Ana", ele disse, "precisamos agir rapidamente. Recomendo uma histerectomia o mais breve possível." Fiquei paralisada. Como enfermeira, eu sabia exatamente o que aquilo significava. Meu útero precisava ser removido.
Era uma cirurgia séria, com riscos e um longo período de recuperação. Mas o médico deixou claro que era a única opção para proteger minha vida. Saí do consultório em choque. Como eu iria contar isso para minha família? Como eu, que sempre cuidei dos outros, agora precisava de tantos cuidados. Senti-me vulnerável de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Nos dias que se seguiram, precisei passar por várias transfusões de sangue para tentar normalizar minha contagem de células. Era vital para o sucesso da cirurgia. Cada vez que a agulha entrava no meu braço, eu pensava em todos os pacientes que já havia cuidado. Agora, eu estava do outro lado. A decisão de seguir em frente com a cirurgia foi difícil, mas necessária. Meu marido e minha filha estavam ao meu lado, oferecendo todo o apoio que podiam. Eu via o medo nos olhos deles, misturado com uma determinação feroz de me ver recuperada. Na véspera da cirurgia, sentei-me à mesma janela onde costumava encontrar aquela senhora idosa no asilo. Olhei para as estrelas e, pela primeira vez em muito tempo, rezei. Não sabia exatamente para quem ou para o quê, mas senti uma necessidade profunda de me conectar com algo maior do que eu mesma. Naquela noite, dormi um sono inquieto, cheio de sonhos estranhos que não conseguia lembrar ao acordar. Quando o sol nasceu, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre, mas não tinha ideia de quão profunda seria essa mudança. O dia da cirurgia chegou. Lembro-me de estar deitada na maca, olhando para as luzes do teto do hospital, enquanto me levavam para a sala de cirurgia. O cheiro de antisséptico, tão familiar para mim como enfermeira, agora parecia estranho e ameaçador. A cirurgia foi um sucesso, pelo menos inicialmente. Acordei na recuperação, sentindo-me grogue e desconfortável, mas viva. Os médicos estavam otimistas, dizendo que tudo havia corrido conforme o planejado. Comecei o longo processo de recuperação, determinada a voltar à minha vida normal o mais rápido possível. Nos primeiros dias, após a cirurgia, a dor era intensa, mas manejável. Eu sabia que isso era esperado e me forcei a levantar da cama e caminhar pelos corredores do hospital, mesmo quando cada passo parecia uma tortura. Minha família estava sempre por perto, oferecendo palavras de encorajamento e pequenos gestos de conforto. Depois de uma semana, recebi alta do hospital. Em casa, continuei minha rotina de exercícios leves, determinada a recuperar minha força. Cada dia trazia pequenas vitórias. Conseguir subir as escadas sem parar para descansar, preparar uma refeição simples, até mesmo dar um curto passeio pelo quarteirão. Mas então, cerca de 4 meses após a cirurgia, quando eu acreditava que o pior já havia passado, algo terrível aconteceu. Uma manhã, acordei com uma dor aguda na região da cirurgia. A princípio, tentei ignorar, pensando que talvez tivesse me esforçado demais nos exercícios. Mas a dor só piorou ao longo do dia. À noite, era insuportável, como se meu corpo estivesse em chamas. Meu marido, alarmado com meu estado, me levou às pressas de volta ao hospital. Os médicos descobriram que minha ferida cirúrgica estava gravemente infectada. Fui imediatamente internada e submetida a uma série de exames e tratamentos. Os médicos lutavam para controlar a infecção, administrando antibióticos potentes e monitorando meus sinais vitais constantemente. O mais frustrante era que eles não conseguiam identificar a causa exata da infecção. Os dias se arrastavam, cada um parecendo mais longo que o anterior. A febre ia e vinha, e eu alternava entre momentos de lucidez e períodos de delírio, induzidos pela dor e pelos medicamentos. Minha família estava sempre ao meu lado, seus rostos uma mistura de preocupação e esperança. Foi durante esse período crítico que comecei a sentir meu corpo falhar. A dor era constante, implacável.
Eu podia sentir minha força se esvaindo, como se cada célula do meu corpo estivesse gritando em agonia. Os médicos faziam o possível, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Uma noite, a dor atingiu um pico insuportável, como se estivesse sendo rasgada por dentro. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e eu podia ouvir as máquinas ao meu redor apitando freneticamente. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu, algo que mudaria minha vida para sempre. Naquela noite, quando a dor atingiu seu ápice, algo incrível aconteceu. De repente, senti uma sensação de tontura extrema, como se o mundo inteiro estivesse girando ao meu redor. E então, num piscar de olhos, a dor desapareceu completamente, como se um interruptor tivesse sido desligado. Vi-me flutuando acima de mim mesma. Lá estava eu, deitada na cama do hospital, imóvel, com médicos e enfermeiros ao meu redor, movendo-se freneticamente. Pude ver meu marido no canto do quarto, seu rosto uma máscara de medo e desespero. Quis dizer a ele que estava bem, que a dor havia passado, mas descobri que não tinha voz. Então fui envolvida por uma luz suave e quente. Era como se estivesse sendo puxada gentilmente para longe do quarto do hospital, para um lugar além da realidade que eu conhecia. A sensação era indescritível, uma paz profunda e completa que eu nunca havia experimentado antes. Encontrei-me em um ambiente que parecia feito inteiramente de luz. Não havia paredes, chão ou teto discerníveis. Apenas um espaço infinito preenchido com uma luminosidade suave e acolhedora. E foi então que o vi, meu anjo da guarda. Embora anjo não seja exatamente a palavra certa, pois a figura não tinha um gênero definido. Estava diante de mim, radiante. Suas asas eram enormes, brancas e brilhantes, parecendo feitas de pura luz. Seu rosto era indistinto, mas emanava uma bondade e um amor tão intensos que me senti imediatamente segura e em paz. O anjo não falava com palavras, mas de alguma forma eu podia entender perfeitamente o que ele queria me dizer. O que o anjo me comunicava ia além das palavras. Era uma linguagem pura, feita de emoção e pensamento. Ele me envolvia em uma sensação de amor incondicional, de aceitação total. Pela primeira vez em toda a minha vida, senti-me completamente compreendida, amada exatamente como eu era, sem precisar esconder nada, sem precisar mudar. Lembrei-me da minha mãe, que havia partido há tantos anos. Perguntei ao anjo, sem usar palavras, se ela estava naquele lugar, se eu poderia vê-la novamente. Ele me confirmou que sim, que minha mãe estava ali e que eu poderia encontrá-la se assim desejasse. Meu coração se encheu de esperança e emoção, mas algo em mim hesitou. Havia uma escolha a ser feita, um caminho a seguir, e no fundo eu sabia que ainda não era hora de me reunir a ela. Foi então que percebi que meu corpo, ou melhor, minha forma espiritual, estava envolto em uma luz dourada. Eu era feita de luz líquida, fluindo, vibrando em perfeita harmonia com a luz ao meu redor. Sentia-me conectada a tudo, como se fosse uma pequena parte de algo infinitamente maior do que eu mesma. O tempo, como o conhecemos, não existia naquele lugar. Tudo era agora. Tudo era eterno. Não sei dizer quanto tempo passei ali, conversando silenciosamente com o anjo, recebendo suas lições, suas visões. Ele me mostrou o universo em toda a sua grandiosidade, a interconexão de todas as coisas. Vi a beleza da criação, a perfeição do design divino. Entendi, de uma forma que vai além da compreensão intelectual, que tudo no universo está entrelaçado, que cada ação, cada pensamento reverbera por toda a existência. Foi um êxtase de puro conhecimento, uma revelação que não cabia em palavras humanas. Pela primeira vez, compreendi o verdadeiro significado do amor incondicional. O amor não era apenas um sentimento,
mas a própria essência do universo, a força que une, que cura, que transforma. Enquanto flutuava naquele espaço de luz e amor, comecei a fazer perguntas ao anjo. Queria entender o propósito da vida, o significado da existência. E ele, com infinita paciência e compaixão, começou a me mostrar mais visões, a transmitir mais conhecimentos. Aprendi que a maior missão de nossa alma na Terra é descobrir e cultivar esse amor incondicional e compartilhá-lo com os outros. Cada experiência, cada desafio, cada alegria e dor são oportunidades de crescimento espiritual, passos no caminho para o despertar. O anjo me mostrou como nossas almas escolhem vir à Terra para aprender, para evoluir. Vi que o sofrimento, embora doloroso, é um poderoso catalisador para o crescimento interior, uma chance de alcançar uma compreensão mais profunda. Vi como todos estamos conectados, não apenas uns aos outros, mas a toda a criação. Cada gesto de bondade, cada palavra gentil, gera ondas de energia que se espalham pelo universo, tocando tudo ao seu redor. Ele me ensinou sobre a importância do perdão, não apenas para os outros, mas para nós mesmos. Vi como a culpa e o ressentimento são pesos desnecessários que carregamos, impedindo nosso crescimento espiritual. O anjo também me mostrou a natureza da realidade, revelando que o mundo físico é apenas uma pequena fração do que realmente existe. Há dimensões e realidades além da nossa compreensão, todas interconectadas, parte de um design divino maior. Entendi que o tempo, como o conhecemos, é uma ilusão. No reino espiritual, passado, presente e futuro coexistem, entrelaçados como fios de um grande tapete cósmico. Aprendi a importância de viver no presente, de não nos prendermos ao passado ou nos preocuparmos com o futuro, mas de abraçarmos o agora com todo o nosso ser. Uma das lições mais profundas foi sobre a natureza do amor. O amor, me foi mostrado, é a força que permeia todo o universo, o que nos mantém conectados, o que cura todas as feridas. O amor incondicional é o estado natural de nossa alma, apenas obscurecido pelas limitações de nossa existência física. O anjo me falou sobre a importância da gratidão. Vi como ser grato, mesmo pelas menores coisas, pode transformar nossa experiência de vida. A gratidão é uma forma poderosa de alinhamento com a energia positiva do universo. Ele também me mostrou que a separação que percebemos no mundo físico é uma ilusão. No nível espiritual, somos todos um, conectados por laços invisíveis que transcendem a matéria. Essa compreensão trouxe uma nova perspectiva sobre a vida, sobre a compaixão, sobre a jornada humana. O anjo me ensinou a confiar no fluxo da vida, a não me apegar a expectativas rígidas que apenas geram sofrimento. Há uma sabedoria maior guiando nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o quadro completo. Finalmente, entendi que nossa jornada na Terra é sobre lembrar quem realmente somos, seres espirituais tendo uma experiência humana temporária. Nossa tarefa é despertar para essa verdade e expressá-la em nossas vidas diárias. Essas lições, transmitidas em um instante atemporal, pareciam conter a sabedoria de eras. Senti-me profundamente transformada, como se cada célula do meu ser tivesse sido reescrita com esse novo entendimento. Enquanto absorvia essas profundas lições, senti-me envolta em uma paz indescritível. Era como se tivesse encontrado o meu verdadeiro lar, um lugar de compreensão total e amor incondicional. Parte de mim queria ficar ali para sempre, banhada nessa luz e sabedoria infinitas. Mas então, um pensamento atravessou minha consciência como um raio. Minha filha. Lembrei-me dela, tão jovem ainda, enfrentando seus próprios desafios na Terra. A imagem dela sozinha, confusa, sem mim, foi o que me fez hesitar.
Entendi que tinha uma escolha a fazer. Podia ficar naquele reino de paz e luz ou retornar ao mundo físico com todas as suas dores e desafios. O anjo, sentindo minha hesitação, me mostrou visões do futuro. Não eventos específicos, mas possibilidades, potenciais. Vi que minha jornada na Terra ainda não estava completa. Havia mais a aprender, mais amor a compartilhar, mais crescimento a experimentar. Mais importante, vi o impacto que minha presença poderia ter na vida de minha filha e de outros ao meu redor. Foi uma decisão difícil. A paz e o amor que sentia ali eram incomparáveis a qualquer coisa que já havia experimentado na Terra. Mas entendi que a verdadeira coragem estava em retornar, em enfrentar os desafios da vida com esse novo entendimento e sabedoria. Comuniquei minha decisão ao anjo, não com palavras, mas com a intenção de minha alma. Senti sua aprovação, seu amor envolvendo-me uma última vez. Ele me assegurou que, embora eu pudesse não me lembrar de todos os detalhes desta experiência, a essência das lições permaneceria comigo, guiando-me em minha jornada futura. Quando tomei a decisão de retornar, senti uma força poderosa me puxando de volta. A luz começou a diminuir e gradualmente me tornei consciente da dor em meu corpo físico. Foi um choque voltar à realidade física, depois de experimentar aquela paz transcendental. Abri meus olhos lentamente, piscando contra a luz forte do quarto do hospital. Vi o rosto do meu marido, marcado pelo cansaço e pela preocupação, mas iluminado por um sorriso de alívio. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e áspera. Os médicos logo entraram, expressando surpresa e alegria com minha recuperação repentina. Aparentemente, eu havia estado à beira da morte, meus sinais vitais críticos por horas. Minha súbita melhora era algo que eles não podiam explicar medicamente. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, tentei processar tudo o que havia experimentado. Algumas memórias eram claras e vívidas, outras pareciam escorregar como areia entre meus dedos. Mas o sentimento de paz, amor e propósito permaneceu comigo, como uma âncora em meio à turbulência da recuperação. Os dias e semanas após meu retorno foram uma montanha-russa de emoções e desafios físicos. Meu corpo, que havia estado à beira da morte, lutava para se recuperar. A dor ainda estava presente, embora de uma forma diferente, menos aguda. Mais um lembrete constante da jornada que eu havia feito. Os médicos estavam perplexos com minha recuperação repentina. Realizaram uma série de exames, tentando entender como a infecção que quase me matou havia desaparecido tão rapidamente. Para eles, era um mistério. Para mim, era um lembrete da experiência extraordinária que eu havia vivido. Fisicamente, a recuperação foi lenta. Coisas que antes eram simples, como andar sem ajuda ou realizar tarefas cotidianas, agora exigiam um esforço monumental. Cada pequeno progresso era uma vitória, e comecei a ver essas lutas diárias com uma nova perspectiva. Não eram mais obstáculos frustrantes, mas oportunidades de crescimento e gratidão. Mentalmente e emocionalmente, a jornada foi ainda mais intensa. Lutei para integrar minha experiência de quase morte à minha vida cotidiana. Como explicar aos outros o que eu havia vivenciado? Como traduzir aquela sensação de paz e amor incondicional para o mundo físico? Minha família foi meu maior apoio durante esse período. Meu marido, embora não pudesse entender completamente o que eu havia passado, estava sempre ao meu lado, oferecendo amor e compreensão incondicionais. Minha filha, com sua juventude e resiliência, me inspirava diariamente a continuar lutando, a continuar crescendo. Comecei a ver o mundo com novos olhos, cores mais vibrantes, sons mais ricos. Encontrava beleza em coisas que antes passavam despercebidas, em momentos que antes eu teria deixado de lado. Mas também lutei com sentimentos de inadequação,
Como poderia eu viver à altura das lições que havia aprendido no além? Como poderia trazer aquele amor e compreensão para minha vida diária, especialmente nos momentos de estresse e dificuldade? Foi durante esse período que comecei a meditar regularmente. Encontrei na meditação uma forma de me reconectar com aquela sensação de paz e unidade que havia experimentado. Não era a mesma coisa, claro, mas me ajudava a centrar-me, a lembrar do propósito maior de minha vida. Também comecei a manter um diário, tentando capturar em palavras as memórias e insights de minha experiência. Às vezes, as palavras fluíam facilmente como um rio. Outras vezes, eu lutava para encontrar a linguagem adequada para descrever algo tão vasto, tão além do entendimento comum. Mas, mesmo nos momentos de dificuldade, a luz que havia tocado minha alma naquela experiência continuava a brilhar, guiando-me, lembrando-me da beleza e do mistério da vida e do amor incondicional que permeia tudo. Outras vezes, lutava para expressar conceitos que pareciam estar além da linguagem humana. Gradualmente, comecei a compartilhar minha história com outros. No início, apenas com amigos próximos e familiares. Suas reações variavam. Alguns ficavam fascinados, outros céticos, alguns até assustados. Mas, para minha surpresa, muitas pessoas encontraram conforto e esperança em meu relato. À medida que minha força física retornava, senti um chamado para usar minha experiência de uma forma significativa. Comecei a me voluntariar em um hospício local, oferecendo conforto e compreensão para aqueles que estavam enfrentando o fim da vida. Descobri que minha experiência me dava uma perspectiva única, uma capacidade de estar presente com os moribundos, sem medo ou desconforto. Cada dia trazia novos desafios e novas oportunidades de crescimento. Lentamente, comecei a entender que meu retorno à vida não era apenas para mim. Era uma chance de compartilhar o amor e a sabedoria que havia experimentado, de fazer uma diferença positiva no mundo ao meu redor. Nos meses que se seguiram à minha experiência de quase morte, percebi que minha visão de mundo havia mudado drasticamente. Coisas que antes pareciam cruciais, sucesso profissional, posses materiais, status social, agora pareciam insignificantes em comparação com o que eu havia experimentado. Comecei a priorizar relacionamentos e conexões humanas de uma forma que nunca havia feito antes. Percebi que cada interação, por mais breve que fosse, era uma oportunidade de compartilhar amor e compaixão. Comecei a praticar a escuta ativa, realmente prestando atenção às pessoas ao meu redor, buscando entender suas lutas e alegrias. Minha relação com o tempo também mudou significativamente. Antes, eu vivia sempre correndo, sempre planejando para o futuro ou ruminando sobre o passado. Agora, encontro-me mais presente no momento, apreciando cada experiência por aquilo que é, sem julgamento ou expectativa. A gratidão se tornou uma parte fundamental da minha vida diária. Comecei cada manhã listando 5 coisas pelas quais eu era grata. No início, eram coisas grandes, minha família, minha saúde recuperada. Mas, com o tempo, aprendi a apreciar as pequenas coisas. O cheiro do café pela manhã, o som da chuva na janela, um momento de silêncio. Meu medo da morte desapareceu completamente. Não que eu tenha um desejo de morrer, longe disso, mas a compreensão de que a morte não é o fim, mas uma transição, trouxe uma paz profunda. Isso me permitiu viver mais plenamente, sem o peso constante do medo do desconhecido. Minha espiritualidade, que antes era praticamente inexistente, floresceu. Não me apeguei a nenhuma religião específica, mas desenvolvi uma profunda conexão com o que só posso descrever como a fonte universal de amor e sabedoria. Comecei a ver o divino em tudo e em todos ao meu redor. Minha abordagem ao trabalho também mudou. Voltei à enfermagem, mas com uma nova perspectiva.
Agora, vejo cada paciente não apenas como um corpo a ser tratado, mas como uma alma em jornada. Trago para meu trabalho uma compaixão e compreensão mais profundas, especialmente quando lido com pacientes enfrentando doenças terminais. Comecei a dar mais valor ao silêncio e à contemplação. Passei a buscar momentos de quietude em meio à agitação do dia a dia. Descobri que nesses momentos de silêncio podia me reconectar com aquela sensação de paz e unidade que experimentei durante minha experiência de quase morte. Minha relação com a natureza se aprofundou. Comecei a passar mais tempo ao ar livre, maravilhada com a beleza e a complexidade do mundo natural. Cada folha, cada nuvem, cada gota de chuva parecia conter em si um universo de maravilhas. Paradoxalmente, enquanto me tornei mais consciente da interconexão de todas as coisas, também desenvolvi um forte senso de individualidade. Entendi que cada um de nós tem um papel único a desempenhar no grande tapete da vida e que honrar nossa autenticidade é uma forma de honrar o divino. Essas mudanças não aconteceram da noite para o dia, e nem sempre foi fácil integrá-las à minha vida cotidiana. Houve momentos de dúvida, momentos em que as preocupações mundanas ameaçavam ofuscar as lições que aprendi, mas a cada dia escolho conscientemente viver de acordo com essa nova compreensão, lembrando-me do propósito maior de minha jornada aqui na Terra. Com o tempo, senti um chamado crescente para compartilhar minha experiência com os outros. No início, hesitei. Temia que as pessoas me julgassem louca ou que não acreditassem em mim. Mas a urgência de compartilhar as lições que aprendi, de oferecer esperança e uma nova perspectiva para os outros, superou meus medos. Comecei devagar, compartilhando minha história com amigos próximos e familiares. Suas reações variaram muito. Alguns ficaram fascinados, fazendo perguntas intermináveis sobre cada detalhe. Outros pareciam desconfortáveis, mudando rapidamente de assunto. Alguns expressaram ceticismo, buscando explicações científicas para o que eu havia experimentado. Aprendi a aceitar essas diferentes reações com graça. Entendi que minha experiência desafiava muitas crenças e pressupostos sobre a vida e a morte, e que nem todos estavam prontos para considerar essas ideias. Gradualmente, comecei a falar em grupos maiores. Fui convidada para compartilhar minha história em grupos de apoio para pessoas que haviam perdido entes queridos. Descobri que meu relato trazia conforto para muitos, oferecendo uma perspectiva diferente sobre a morte e o que pode vir depois. Também comecei a dar palestras em hospitais e escolas de enfermagem. Falei sobre como minha experiência mudou minha abordagem aos cuidados de saúde, especialmente no que diz respeito aos cuidados paliativos. Enfatizei a importância de tratar o paciente como um todo, corpo, mente e espírito. À medida que minha história se espalhou, recebi convites para participar de programas de rádio e até mesmo de alguns documentários sobre experiências de quase morte. Cada vez que compartilhava minha história, sentia que estava cumprindo um propósito maior. Não se tratava de convencer as pessoas a acreditar em mim, mas de oferecer uma perspectiva diferente sobre a vida e a morte, de plantar sementes de esperança e reflexão. Um dos aspectos mais gratificantes de compartilhar minha experiência foi o diálogo que isso abriu com pessoas de diferentes origens e crenças. Tive conversas profundas com cientistas céticos, líderes religiosos, filósofos e pessoas comuns que estavam lutando com questões de vida e morte. Essas conversas me ajudaram a aprofundar minha própria compreensão e a encontrar novas maneiras de articular o que havia experimentado. No entanto, compartilhar minha história também trouxe desafios. Ocasionalmente, encontrei pessoas que reagiam com hostilidade ou ridicularização. Alguns tentaram desacreditar minha experiência,
atribuindo-a a alucinações causadas por medicamentos ou falta de oxigênio no cérebro. Aprendi a não deixar que essas reações negativas me afetassem. Entendi que cada pessoa está em sua própria jornada de compreensão e que nem todos estão prontos para considerar experiências que desafiam sua visão de mundo. Uma das coisas mais surpreendentes que aconteceu foi que, ao compartilhar minha história, outras pessoas começaram a se abrir comigo sobre suas próprias experiências extraordinárias. Muitos me contaram que nunca haviam falado sobre isso antes, temendo não serem acreditados ou serem rotulados de loucos. Percebi que havia uma necessidade real de um espaço seguro, onde as pessoas pudessem discutir essas experiências sem medo de julgamento. Isso me levou a criar um grupo de apoio para pessoas que tiveram experiências de quase morte ou outras experiências espirituais profundas. O grupo se tornou um lugar de cura e conexão, onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias, fazer perguntas e explorar o significado de suas experiências. Escrever sobre minha experiência também se tornou uma parte importante do processo de compartilhamento. Comecei um blog, onde documentava não apenas os detalhes de minha experiência de quase morte, mas também como ela continuava a impactar minha vida diária. O blog atraiu leitores de todo o mundo e recebi inúmeras mensagens de pessoas que encontraram conforto e inspiração em minhas palavras. Eventualmente, decidi escrever um livro sobre minha experiência. O processo de escrita foi tanto desafiador quanto gratificante. Lutei para encontrar as palavras certas para descrever conceitos que pareciam estar além da linguagem humana. Mas, à medida que escrevia, descobri que o ato de colocar minha experiência no papel me ajudava a processá-la ainda mais profundamente. Ao longo de todo esse processo de compartilhamento, mantive-me aberta à possibilidade de que poderia estar errada em minha interpretação do que havia experimentado. Reconheci que, por mais real e transformadora que minha experiência tenha sido para mim, não podia provar cientificamente o que havia acontecido. Mantive uma atitude de humildade e curiosidade, sempre disposta a considerar outras perspectivas e explicações. No final, percebi que o valor de compartilhar minha história não estava em convencer os outros da realidade de experiências de quase morte ou da existência de vida após a morte. O verdadeiro valor estava nas conversas que isso iniciava, nas reflexões que provocava e na esperança que oferecia. Se minha história pudesse inspirar, mesmo que uma pessoa, a viver com mais amor, compaixão e propósito, então teria valido a pena compartilhá-la. Hoje, quase uma década após minha experiência de quase morte, encontro-me em um lugar que nunca poderia ter imaginado antes. A vida continua a ser uma jornada de descoberta e aprendizado, cheia de desafios e alegrias. Mas agora, encaro cada dia com uma perspectiva diferente, fundamentada no que aprendi durante aquela breve, mas profunda, experiência além deste mundo. Além disso, vejo sinais de que o mundo está à beira de uma transformação profunda. O que me foi mostrado naquela jornada não foi apenas pessoal, mas também coletivo. Um período significativo de mudança global começaria após as Olimpíadas de Paris em 2024. Conforme nos aproximamos dessa data, sinto uma mistura de antecipação e apreensão. Não sei exatamente o que essas mudanças implicarão, mas tenho um forte sentimento de que serão transformadoras em escala global. Vejo sinais disso em todo lugar, nas mudanças climáticas aceleradas, nos avanços tecnológicos rápidos, nas mudanças sociais e políticas que estão ocorrendo em todo o mundo. Acredito que estamos à beira de algo grande, algo que redefinirá a maneira como vivemos e nos relacionamos uns com os outros e com o planeta. O que nos espera, não sei ao certo, mas sinto que é importante estarmos preparados, não apenas em termos práticos, mas espiritualmente.
Que possamos manter nossos corações abertos, nossas mentes curiosas e nossas almas conectadas àquela fonte de amor e sabedoria que nos guia através das incertezas da vida. Que possamos juntos navegar por esse novo capítulo da história da humanidade com graça, coragem e compaixão. Estamos às portas de uma grande transformação na ciência humana. As visões que tive, reveladas em momentos de profunda conexão espiritual, indicam que enfrentaremos desafios significativos, mas também oportunidades sem precedentes para o crescimento e a evolução de nossa espécie. Sinto que meu papel, assim como o papel de todos que despertam para essas mudanças, é ajudar a guiar a humanidade através dessa transição iminente. Enquanto continuo meu trabalho como enfermeira, cuidando daqueles que necessitam de cura física, dedico grande parte do meu tempo a palestras, workshops e retiros. Nestes encontros, compartilho as lições que aprendi, ajudo outros a se prepararem para as mudanças que estão por vir. Ensino técnicas de meditação e mindfulness, ferramentas que considero essenciais para navegar os tempos turbulentos que se aproximam. Também estou envolvida em vários projetos comunitários focados em sustentabilidade e na construção de resiliência local. As visões que tive me mostraram a importância de fortalecer nossas conexões com as comunidades ao nosso redor e de reaprender a viver em maior harmonia com a natureza. À medida que me aproximo dos 55 anos, uma sensação de urgência cresce dentro de mim, motivando-me a fazer tudo o que posso para preparar os outros para o que está por vir. Ao mesmo tempo, mantenho-me firmemente ancorada no presente, praticando gratidão e amor incondicional em minha vida diária. Olhando para o futuro, sinto uma mistura de esperança e preocupação. Sei que os próximos anos trarão desafios que testarão nossa resiliência como espécie, mas também estou certa de que temos dentro de nós o potencial para uma transformação incrível. Minha experiência me mostrou que somos muito mais do que nossos corpos físicos. Somos seres espirituais, capazes de amor e compaixão inimagináveis. Enquanto aguardo o desenrolar dos eventos que vi em minha visão, continuo a viver cada dia plenamente, compartilhando amor e luz com todos que cruzam meu caminho. O futuro é incerto, e o que ele reserva não posso prever. Mas sei que seja o que for, enfrentaremos juntos, como uma humanidade unida. Minha experiência de quase morte me ensinou que a morte não é o fim, mas uma transição, uma passagem para uma nova forma de existência. Da mesma forma, vejo as mudanças que estão por vir não como um fim, mas como um novo começo. Estamos à beira de um novo capítulo na história humana. E embora esse novo começo possa ser assustador, ele também é incrivelmente emocionante. Enquanto me preparo para o que está por vir, mantenho-me firme nas lições que aprendi durante minha jornada além deste mundo. Que o amor é a força mais poderosa do universo, que estamos todos conectados e que há um propósito maior em tudo o que experimentamos. Com essa compreensão, encaro o futuro não com medo, mas com um profundo senso de propósito e esperança. E assim, continuo minha jornada, grata por cada momento, aberta a cada nova revelação e sempre buscando compartilhar o amor e a paz que experimentei durante minha breve visão do além. O futuro é incerto, mas sei que, enquanto mantivermos nossos corações abertos e nossas mentes conectadas, enfrentaremos juntos os desafios que possam surgir. E aí, o que achou dessa história incrível? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora em sua tela.